Andar com Jesus no peito é fácil. O difícil é ter peito para andar com Jesus. Andar com Jesus no peito é fácil. O difícil é ter peito para andar com Jesus. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 2, no versículo 6: aquele que diz estar nele, em Jesus, este deve andar como ele andou. Aquele que diz estar nele, em Jesus, deve andar como ele andou. Queridos, muitas pessoas andam com camisas de Jesus no peito, com colares de Jesus no peito, com adesivos de Jesus no carro, na porta da casa. Falam de Jesus também sempre, em nome de Jesus, está amarrado, está queimado, está destruído. Queridos, falar que Jesus Cristo é Senhor, simplesmente por falar, sem ser uma confissão bíblica, sem ser uma confissão de fé, é fácil. Falar que Jesus é bom é fácil. Falar que Jesus morreu na cruz é fácil. Falar que Jesus Cristo salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo, leva para o céu é fácil. Andar com camisas de Jesus, com faixas de Jesus é fácil. Com adesivos de Jesus no carro, na moto, nos caminhões é fácil. Falar de Jesus no Facebook, na internet é fácil. Falar de Jesus, falar que é crente, até mesmo os demônios são crentes e creem em Deus, é fácil. Falar que é de Jesus também é fácil. Todos falam. Dificilmente você vai perguntar para uma pessoa: você vai para o céu ou para o inferno? A pessoa vai falar que vai para o inferno. Todos vão para o céu. Todos dizem que têm fé em Deus, que amam Deus, que são de Jesus. É como esse ditado que eu acabei de dizer para os irmãos: andar com Jesus no peito é fácil. O difícil é ter peito para andar como ele andou, para andar e seguir as suas pisaduras, para andar e seguir as suas pisadas, para ser um discípulo dele, para ser um seguidor dele, um cristão de verdade e de fato. Pois ele disse: aquele que quer ser meu seguidor, que quer ter peito para andar comigo, negue a si mesmo, tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este é o preço daqueles que querem ter peito, coragem, para negarem a si mesmo, para morrerem para o mundo, para os desejos da carne, os desejos pecaminosos, para viver uma vida santa, para viver uma vida que agrade a Deus, que seja um sacrifício a Deus, que seja um instrumento do Espírito Santo, a qual Cristo nele pode viver e pode se manifestar o seu amor, as suas palavras, a sua graça, o seu perdão à humanidade. Andar com Jesus Cristo no peito é fácil. Fazer marchas para Jesus é fácil. Dizer que é de Jesus, tocar em músicas que são de Jesus, até dançar, requebrar, pular, gritar, é fácil. Frequentar a igreja é fácil. O difícil é ter peito para andar com este Jesus. O difícil é ter peito para andar como ele andou. Pois a Bíblia diz: aquele que diz estar nele, não é eu que estou falando, não fique bravo comigo, aquele que diz estar nele, em Jesus, deve andar como ele andou. Deve procurar seguir as suas pisadas. Deve procurar andar em amor, andar em obediência, andar em submissão, andar no espírito de oração, sempre em oração como ele estava, andar numa vida consagrada para Deus, andar numa vida de desprendimento pelos bens materiais, porque Jesus, quando estava nessa terra, a prioridade dele nunca foi acumular bens materiais, mas foi pregar o reino de Deus. Então, quem é um discípulo dele de verdade, a prioridade desse discípulo não é pregar teologia da prosperidade, não é se encher de bens, de carros e casas, mas a prioridade deste discípulo é agradar a Deus, é buscar o reino de Deus e usar os seus bens materiais para ajudar o próximo e para fazer a vontade e a obra de Deus. É a prioridade de um discípulo de Jesus, andar como ele andou. Jesus Cristo andou em humildade e em mansidão. Então aquele que diz ser dele deve andar em humildade e mansidão. Deve ser uma pessoa mansa e humilde de coração. Deve ser uma pessoa que ande fazendo o bem, que ande fazendo as obras de Deus, pregando as palavras de Deus, assim como Jesus andava. E deve ser uma pessoa de coragem, porque Jesus, quando ele entra no templo, ele vê o comércio naquele lugar, ele expulsa todos os cambistas para fora e disse: seus ladrões, salteadores, saiam daqui. Vocês fizeram da casa de meu pai um covil de ladrões. A casa de meu pai será chamada casa de oração. Queridos, tem que ter coragem, tem que ter sangue na veia, tem que ser homem e mulher de Deus para ter essa coragem.
Aquele que diz estar em Jesus deve andar como ele andou. Se Jesus reprovou essas obras, aquele que é discípulo dele neste século vai reprovar também esses comércios e essas vendas da fé que está acontecendo no meio da igreja evangélica. Como disse a frase do Caio Fábio, uma frase verdadeira para os evangélicos modernos: há um só mediador entre Deus e os evangélicos, Mamon. Para os católicos, Maria é mediadora. Para os evangélicos, sabe quem está sendo mediador na maioria das vezes? O dinheiro, os bens materiais. Que Deus tenha piedade e que muitos abram os olhos enquanto é tempo, para andarem conforme Jesus andou, em longanimidade, em bondade, em misericórdia, em fé, em santidade, em graça, em obediência. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo disse: de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios 11:1, Paulo também disse: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Lá na igreja de Antioquia está em Atos dos Apóstolos, que diz: pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. E por que foram chamados de cristãos? Porque eram parecidos com Cristo. Quando as pessoas olhavam para eles, viam Cristo neles, Cristo vivendo neles. Portanto, lhes chamaram de cristãos. Hoje qualquer um é cristão, qualquer um evangélico é crente, mas a conduta e a vida dessas pessoas do trabalho, na casa e até mesmo dentro da igreja é uma conduta duvidosa, é uma conduta escandalosa, que traz escândalo para o evangelho, escândalo para a obra de Deus. Por quê? Porque andam com Jesus no peito, mas não tem peito para andar com Jesus. Andam com Jesus nos lábios, na boca, até no braço, com a palavra, mas não andam com a palavra em prática, com a palavra no coração, guardada no coração para não pecar contra Deus. Andar com Jesus no peito é fácil, o difícil é ter peito para andar com Jesus. Que vocês meditem nessas palavras e que Deus possa vos abençoar, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.